paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guerra egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O Senhor era com José, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Precisamos fazer a vontade de Deus. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Potifar tinha tanta confiança em José que tudo o que ele tinha na casa dele, ele não sabia. Ele não sabia de todas as coisas. José sim sabia onde estava, o que era, para que era. Potifar não. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Existe o temor e o medo. Nós temos que ter temor de Deus. O que é o temor? Eu não vou fazer errado porque Deus falou para não fazer. Então eu sou obediente. Porque se eu fizer errado, contrariando a vontade de Deus, eu terei punição. Então eu tenho que ter temor. Ah, Deus é isso. Não, não preciso ter medo, porque Deus é Pai. Não importa a grandeza de Deus, Ele sempre nos tem em suas mãos com carinho. Tá certo? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém de casa se achava presente. Ninguém se achava presente? Será que a mulher já não fez isso de propósito? É uma hipótese. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados,
ali ficou ele na prisão. Um detalhe, por que Potifar não mandou matar José? Primeiro, pelo muito tempo que José estava na casa dele, Potifar tinha uma alta confiança em José. E, com certeza, ele percebeu, ele era chefe do exército. Então ele tinha estratégias, ele tinha sabedoria. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele não era aquela pessoa que, eu vou fazer porque fulano falou. Não. Tudo bem que a mulher dele falou um monte de coisa, mas ele não foi induzido. Ele falou, tem alguma coisa errada aí. Eu vou deixar José preso, mas eu vou ver essa história direitinho. Tá certo? Ele podia muito bem chegar e vou mandar matar José, pronto, morreu o assunto. Não é egípcio, não é nada, é meu empregado, falta não vai fazer. Mas era justo. Então nós vamos ver aí o caráter de Potifar, a sabedoria de Potifar. É claro que também com certeza tinha alguma ponta de Deus aí, né? O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Vê só, o servo de Deus, ele tem a luz de Deus, ele tem o jeito de Deus. A pessoa que anda com Deus, ela tem todas as características de Deus. Então, quando uma pessoa olha para um servo do Senhor, ele já vai entender, esse é diferente. Espera só um pouquinho, que esse é diferente. Foi o que aconteceu com o carcereiro. Ele viu qualidades em José, ele viu diferenças em José no modo de falar, no comportamento, na educação. E é assim que nós temos que ser, calmos, educados. Para quê? Para que vejam em nós diferença. E essa diferença vai fazer o quê? Que nós nos aproximemos de pessoas, que sejamos respeitados pelas pessoas, que tenhamos autoestima com as pessoas, assim como José teve autoestima com Potifar, o carcereiro. Entenderam? O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Viu? Gênesis 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro.
Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Terrível, hein? Quando Deus revela algo para nós, às vezes é para nós ficarmos de boca fechada, não é para sair contando. Quando Deus fala, vai lá e diz assim, assim, se Deus mandou, você vai e faz. Obedece, para que você não receba punições porque está desobedecendo a Deus. Entendeu? No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete e todos os seus servos. E no meio desses, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Não é bem dele se esqueceu. Tem o tempo determinado de Deus. Nós vamos ver lá na frente. Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia quem nos interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouvires um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Vê só, ele não sabia do sonho, mas
a, a, o sentido profético dele já disse: Deus dará uma resposta favorável a Faraó. Tá? Então contou o Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam num carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Foi o que eu disse. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele te avisa: vou eu abençoar. E quando Deus vai te colocar numa situação desagradável, Ele fala: vou eu te colocar em algo desagradável. Não temas, pois sou contigo. Deus avisa do bom e do mal. Por isso que nós temos que estar aonde? Com o pensamento, com a nossa direção em Deus, para que nós não façamos coisas erradas, para que tudo nos vá bem, como foi com José. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis, aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Quando nós estamos numa situação agradável, vamos rir, vamos brincar, vamos farrear, mas quando essa situação se inverte, ela deixa de ser agradável para ser desagradável, nós não conseguimos lembrar daqueles dias agradáveis que passamos, não. Vivemos o desagradável, pensamos no desagradável, vamos dormir e vamos acordar com o desagradável. Infelizmente é assim com todo mundo. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Escolha Faraó um homem ajuizado. Ele não se ofereceu. Ele falou para Faraó escolher alguém. Tá? O que acontece com muita gente hoje. Me convida para pregar na tua igreja. Me convida para cantar lá não sei aonde. Me convida? Não, fica quietinho no seu canto. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Tá certo? Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais:
Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha só. Viu? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, saiu da prisão para tomar conta do Alto e do Baixo Egito. Já imaginou? Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha que honra, que honra. Deus faz isso conosco. Temos que ter em José esse espelho. José foi jogado no pior buraco que existiu, mas agora onde ele está? Um degrau abaixo de Faraó. Viu? E quem? Direção de Deus. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia. E lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Vê só. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Aos 17 anos, José foi parar no Egito. Ele estava agora com 30. Então, 13 anos, José ficou afastado. 11 anos trabalhando com Potifar, 10 anos talvez com Potifar e 3 anos na cadeia. Tá? Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Alguma coisa lá na frente foi além das medidas também. Nós vamos ver. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. No lugar onde te maltratam, no lugar onde te desprezam, tenha paciência, porque é aí que Deus vai te exaltar. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. O que acontece? Em todo o mundo que ele se refere aqui é naquele ponto, não mundo todo, terra toda, naquele mundo em que eles estavam ali, tá? E vê só, como é que se espalhou fora do Egito que o Egito tinha mantimento? Comerciantes saíam
do Egito iam para a Síria, da Síria eles iam para a Babilônia, da Babilônia eles iam para o Egito, e os comerciantes vão comunicando, comentando os fatos. Por que Raabe, nós vamos ver lá na frente, sabia que Deus tinha dado Jericó para o povo de Israel? Por causa dos comerciantes, tá certo? Então, temos que ficar ouvidos abertos para a voz do Senhor, porque você não sabe como e quando Deus vai falar com você. Gênesis 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Lembra do feixe? Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Respondeu-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Agora os irmãozinhos vão começar a sofrer, né? Agora eles vão começar a sofrer. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou, se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, olha só, e os meteu juntos em prisão 3 dias. Eles estavam aonde? Recolhidos, escondidos, 3 dias. Os mesmos 3 dias que Jesus ficou no sepulcro. Tá certo? Ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Ele já deu uma dica. Pois temo a Deus. O desespero é tanto que eles não perceberam. Temo a Deus. Espera aí, você teme a Deus? Que Deus que você teme? Vamos conversar. Viu? O desespero é tanto que a gente não raciocina. Não podemos entrar em desespero. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Eles perceberam que fizeram besteira. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí
que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simão dentre eles e o algemou na presença deles. Eu não lembro a quantidade, se eu não me engano era 21 idiomas. O faraó falava 21 idiomas, José falava 22. Eu sei que José falava um idioma a mais que o faraó. Então ele tinha todo o direito de ser faraó, mais que o faraó. Entenderam? Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhe foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados entreolharam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Ruben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Meu irmão é morto. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Amém?